Boa tarde, boa noite, bom dia, meu primeiro ano lindo. Como é que vocês estão? Estão se protegendo? Estão se cuidando? Estão usando álcool gel, máscara? Estão ficando em casa? Eu também estou tentando me proteger aqui para que a gente consiga resolver esse problema o quanto antes. Estou contando com vocês para fazer tudo direitinho, para que a gente possa aprender lá na escola, que é o lugar mais bacana do mundo para a gente continuar nesse processo de ensino e aprendizagem. Por enquanto, nós temos que nos encontrar por aqui. E é por aqui que nós vamos continuar a construir nosso conhecimento, tá bom? Nós vamos fazer uma recapitulação, colocar uma atividade da semana, da unidade anterior, aliás, para a gente fazer, vai ser tudo muito bacana, tá bom? O material está na mão? Livro 1 está na mão? Vamos começar? Bem, para começar, nós temos aquela apresentação que o professor providencia toda semana. Vamos lá? Olha só que bonita que ela ficou. Nós vamos falar sobre contar histórias. Bem, tem gente que gosta mais de contar, tem gente que gosta mais de ouvir histórias. Eu gosto, sinceramente, de contar histórias, porque eu acho que a gente pode encantar as pessoas com isso, né? Nós vamos começar uma unidade a respeito de contar e de ouvir histórias. Vamos saber como começou essa tradição e como é que ela chegou até a gente e como é que a gente pode aprender dela. Tá bom? Vamos lá. Tem um livro aí que apresenta uma história de piratas. Vocês estão reparando aí na imagem? Olha só, tem um navio de um lado e um pirata do outro com um baú do tesouro e uma palmeira. Pois é, as histórias nos transportam para outros lugares, outras épocas e nos fazem viver a vida de outras pessoas. Antes de começar a contar ou a falar sobre contar histórias, vamos lá. Na página 30 tem um espaço para você criar um objeto que não existe. Não pode ser um objeto que existe. Eu sei que vocês são criativos e que vão recortar das revistas várias imagens de vários objetos. Lá na página 30, olha o que vocês devem fazer. Recorte de revistas, pedaços diferentes de objetos e cole no espaço a seguir, formando um outro objeto. Depois, coloque um nome e invente um som para ele. Mostra para mim, manda uma foto, tá bom? Então vamos repetir. Página 30 do material livro 1. Que tal criar um objeto que não existe? Recorte de revistas, pedaços de diferentes objetos e cole no espaço a seguir, formando um objeto novo. Depois você vai inventar um nome, um som para ele e mandar uma foto para o Pro. Estou esperando, tá bom? Prosseguindo. Vamos recapitular o que aprendemos da unidade sobre o som dos animais? Temos aí uma imagem de animais produzindo diferentes sons e a gente tem que lembrar que na nossa vida nós ouvimos música na televisão, na internet, nas ruas e em muitos outros lugares. Animais e objetos podem produzir diferentes sons com diferentes características, certo? Desses 4 animais que nós temos nesse slide, nenhum produz som igual ao outro. Os objetos também produzem som. E isso nós temos que ter em mente para continuar a construir o nosso conhecimento sobre música e som. Nós podemos escutar sons vindos dos lugares, dos objetos e dos animais. Por exemplo, o som aí da sua casa, como é? Tem cachorro, tem gato, tem passarinho cantando, tem o irmão mais novo, tem o irmão mais velho, tem a mãe mexendo lá na cozinha, tem o pai consertando alguma coisa? Pois é, a sua casa tem todos esses sons. A rua tem outro som, os animais têm outro som, os humanos têm outro som e os objetos têm outros sons. E nós, com a nossa voz, conseguimos imitar o som dos animais e dos objetos. E nós conseguimos registrá-los, gravá-los também. Tá bom? Muito bem, isso encerra a nossa unidade sobre o som dos animais e nós vamos entrar na unidade sobre contação de histórias. O universo da contação de histórias, minha gente, é uma atividade muito, muito, muito antiga. Pois é, sua bisavó contava para sua avó contava para os seus pais contam para você, você vai contar para os seus filhos. Sim, porque contar história e ouvir história é uma delícia, não é? Quem é que não gosta? Pois é, eu vou contar uma história para vocês, rapidinha. Chama-se Raposa e as Uvas. Estão vendo aqui na ilustração? Uma raposa olhando lá para cima com vontade para aqueles cachos lindos de uvas. Vamos ver o que diz esse conto? Uma raposa faminta caminhava pela floresta. Quando avistou alguns cachos de uvas maduras no alto de uma videira, então ela decidiu colher esses cachos.
Mesmo estando muito altos, a raposa tentou alcançar os cachos de uvas de todas as formas, mas sem sucesso. Com muita fome e cansada, ela resolveu ir embora. Apesar de estar desanimada por não ter conseguido o que queria, a raposa saiu dizendo para si mesma: na verdade, olhando com mais atenção, vejo que as uvas estão estragadas e que não estão tão maduras assim. Pois é, a raposa observou lindas uvas. Morrendo de fome que estava, não conseguiu apanhá-las. Foi embora com fome. Pensou: mas aquelas uvas nem estavam tão boas assim, nem estavam maduras. O que a gente aprende dessa história? Que nós não devemos desprezar as coisas que não devemos ter. Assim como a raposa, que desprezou as uvas só porque não conseguiu se alimentar delas. Sabe quem escreveu isso? Gente, isso é tão antigo. Isso foi escrito por um grego chamado Esopo. Ele viveu na Grécia Antiga há milhares e milhares e milhares de anos. Ele inventava e contava histórias em que os personagens eram animais, como essa raposa. Mas os animais, nas histórias de Esopo, têm comportamento de seres humanos. Essas histórias eram contadas a outras pessoas e apresentavam um ensinamento sobre a atitude dos personagens. Essa história sobre a atitude dos personagens, o ensinamento, a lição da história, é chamada de moral da história. Certo? Aqui no Brasil, tem um grande contador de histórias sobre quem a gente já vai aprender. Esopo era um escritor de fábulas. Fábulas? Que palavra difícil, que palavra nova, né? As fábulas são histórias curtinhas. Geralmente, nas fábulas, os personagens são animais ou objetos com características de gente. No final de cada fábula existe uma moral ou uma lição que fica para quem escutou a história. É uma lição de comportamento. Quando as fábulas surgiram, elas eram contadas oralmente, quer dizer, as pessoas ouviam e contavam para as outras, ninguém escrevia. E assim elas passavam de geração para geração. Como elas não eram escritas, elas começaram a ser modificadas, porque daí cada um contava de um jeito. Mas a história geral é sempre a mesma. Os autores de fábulas são mais conhecidos são Esopo e aqui no Brasil, esse senhor da foto com uma sobrancelha só, assim, ó. Esse senhor de sobrancelhas grossas, bigode fininho. Eu tenho certeza que vocês já leram alguma coisa dele. O nome dele é Monteiro Lobato, um grande escritor de fábulas brasileiro. Contar histórias, então, minha gente linda do primeiro ano, é uma atividade muito antiga, que começou há muito, muito, muito tempo, como a gente vê na imagem, e que segue até hoje. Antes de essas histórias serem escritas, elas eram contadas para mostrar atitudes heróicas das pessoas, para gravar na memória das pessoas aquelas lições importantes sobre ensinamento. Mesmo não sendo escritas, quando as pessoas ouviam essas histórias, elas sabiam o que era certo e o que era errado. Mas também tinha histórias só para divertir as pessoas, não precisavam ensinar um comportamento, corrigir necessariamente. Aqui nós temos uma imagem que mostra alguém lendo uma história no livro para alguém menor, não é? Olha só, essa obra é de Reinaldo Fonseca, do ano de 2002, e se chama Contando Histórias. Nessa imagem, dá a impressão que a criança menor está ouvindo uma história sendo lida pela pessoa maior, provavelmente sua irmã ou sua mãe. Se fosse você nessa pintura, você que gostaria de contar história ou de ouvir história? O que você gosta mais? Vamos analisar outra obra de arte? Essa obra de arte é de um artista inglês. E as moças estão olhando para um rapaz que está tocando um alaúde. Nossa, parece que elas estão encantadas. E o jardim é muito, muito lindo, não é? As moças bem vestidas. Nós percebemos que não é uma imagem atual. E lá estão elas ouvindo as histórias que o moço está contando. Vamos lá? Algumas perguntas são feitas sobre essa pintura. E o professor colocou-as aqui nessa apresentação. Você pode respondê-las oralmente e gravá-las num vídeo, ou você pode pedir para um adulto anotar, para você anotar também e me mandar foto. Tá bom? Vamos lá? Olha as perguntas, quais são?
O que você observa nessa imagem? Nessa aqui, ó. O que as pessoas da imagem estão fazendo? A história que as mulheres estão ouvindo, sobre o que será? Será que é uma história de amor? Ou será que é uma história de dragão? Será que é uma história de medo, de assombração? Você já viu essa situação em algum outro lugar? Em algum outro lugar você já viu alguém contando história para outras pessoas? Pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser na casa de um amiguinho. Pensa, você pode registrar as respostas e mandar foto para o Pro, ou você pode gravar um vídeo rapidão respondendo essas questões desse slide, ok? Vamos lá? Então, na próxima semana, nós continuaremos com a nossa aula sobre contação de histórias, tá bom? Eu estou morrendo de saudade de vocês, porque mal e mal a gente teve tempo de ter uma aulinha com alguns de vocês lá na escola. Eu espero que logo a gente possa estar lá para a gente continuar a aprender, tá bom? Saudade, um beijo grande para vocês. Até mais.